Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14. A gente vai tratar sobre Cristo, o pão da vida para um mundo faminto por Deus. O principal tema de Apocalipse, ele traz a ideia de que Deus governa a história e a conduzirá ao seu clímax triunfal em Cristo. E nesse contexto, os cristãos devem, portanto, andar adorando ao Deus Trino. Nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse, João tem uma visão da sala do trono de Deus. E nessa visão, o Cordeiro recebe um lugar de honra igual ao do próprio Deus. E por isso os capítulos 4 e 5, como um todo, retratam a vitória de Deus e o Cordeiro. E como essa visão serve como uma introdução para todas as demais visões que nós vamos encontrar nesse livro. E a sua importância é demonstrar a autoridade de Deus e de Cristo sobre todas as coisas que serão mostradas no restante do livro. As provações dos crentes, o triunfo perante as forças do inimigo, a destruição do inimigo no futuro, a vitória da igreja, todos estão sob o controle soberano de Deus. É verdadeiro, portanto, afirmar que, de acordo com Apocalipse, a mão de Deus está diretamente por trás das tribulações dos crentes e dos incrédulos. Deus é aquele que envia provações para refinar o seu povo, assim como ele foi soberano nas tribulações que enviou sobre o seu Filho. Por essa razão, durante a era da igreja, o povo de Deus não tem outro destino senão o mesmo que o Cordeiro teve durante o seu ministério terreno. Essa é a razão pela qual o Apocalipse 14:4 diz que eles são os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Dito isso, Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, diz assim o texto: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva estas coisas, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida, e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei direito a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, eu escolhi essa carta à igreja de Laodiceia porque eu quero chegar exatamente na nossa temática, Jesus, o pão da vida, ao mundo que está faminto por Ele, ao mundo que está carente da sua presença, ao mundo que necessita dEle. Mas antes de chegar nisso, eu quero trazer alguns alertas para nós como igreja, para que isso possa se cumprir, para que esse pão da vida possa alcançar esse mundo perdido. Então, a carta à igreja de Laodiceia, ela é uma das 7 cartas escritas
às igrejas em Apocalipse, e ela é a última carta, ela é a 7ª carta. E Cristo, ele mostra um cuidado em relação às igrejas, ao se dirigir a cada uma de acordo com as suas necessidades, com encorajamento, com exortação e com promessas. Ele mostra conhecimento detalhado quando ele diz conheço. Quando ele se dirige a cada igreja e diz conheço as tuas obras, eu conheço o que você faz. Em todas as cartas existem também alusões às circunstâncias ou tradições da cidade específica onde está sendo enviada aquela carta. Ao mesmo tempo, todas as igrejas são incluídas em uma chamada universal de fidelidade e a perseverança até que as promessas atinjam o seu cumprimento na Jerusalém celestial. Cada mensagem, cada carta escrita às igrejas no Apocalipse, elas têm uma mesma forma de escrita, de construção. Primeiro, existe um destinatário, ao anjo da igreja escreve. Segundo, identificação de Cristo, aludindo à sua majestade revelada. Estas coisas diz. Terceiro, afirmação de conhecimento, quando o próprio Cristo diz, conheço. Quarto, avaliação, repreensões e elogios são trazidos. Quinto, promessas ou ameaças futuras são trazidas. Sexto, promessas ao vencedor, aquele que persevera. E sétimo, exortação ao ouvir cada uma dessas mensagens. Quando termina, quem tem ouvidos, ouça. A omissão da igreja. Veja só o que diz os versos 15 e 16. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O suprimento, e aqui um fato histórico, o suprimento de águas da cidade de Laodiceia tinha que vir de uma fonte distante e por meio de canos, e o resultado era que quando essa água chegava na cidade, ela chegava morna e dificilmente ela era passível de consumo. Em contraste, as cidades vizinhas, Hierápolis, tinha fontes quentes medicinais e a vizinha Colossos era suprida por um riacho frio procedente de montanhas. Cristo exorta a igreja a ser fresca, ser fria ou quente, medicinalmente curativa. E não parecer com o suprimento de água morna que não era saudável que havia na igreja de Laodiceia. Além disso, desse fato histórico, além disso, podemos extrair uma grande verdade espiritual dessa colocação. Nos dias atuais, onde nós temos visto tanto extremismo no nosso meio, ao redor de todo o mundo, a gente tem visto tanto extremismo tomando conta. A gente tem muitas vezes buscado e pregado uma vida de equilíbrio. Equilíbrio no trabalho, equilíbrio nos relacionamentos, equilíbrio na família, equilíbrio em relação à saúde, lazer e entre outras coisas das nossas vidas. O perigo dessa ideia é que isso nos conduz ao erro de achar que temos que encontrar o equilíbrio em todas as coisas. E podemos até achar que o ideal é exatamente isso, é o equilíbrio de tudo. O filósofo grego Aristóteles discorre em uma análise bastante objetiva sobre a ética e moralidade. E ele aponta que a virtude do homem é uma justa medida e ser bom para os outros. Mas aqui eu quero contrariar um pouco o filósofo, porque nós não vivemos pela filosofia desse mundo, mas nós vivemos conforme essa palavra. Então eu quero chamar a sua atenção para o fato de que nós, como igreja do Senhor,
nós precisamos sim ser radicais com algumas coisas. E parece até estranho falar da necessidade de sermos radicais em meio a um contexto turbulento no qual nós vivemos nos dias atuais. Mas a palavra radical, ela não está necessariamente ligada a um extremo. Mas na língua portuguesa, a palavra radical se originou do latim radicalis, que significa relativo à raiz. O significado do termo latino tinha um sentido filosófico, que era atribuído ao fato de alguém ou algo ter raízes, ou seja, ter origens. Dito isso, existem diversas coisas nas quais nós não podemos manter o equilíbrio como cristãos. Não há como ser equilibrado entre a fidelidade e a infidelidade. Não há como ser equilibrado entre a luz e entre as trevas. Não há como ser equilibrado entre a salvação e a perdição. Não há como ser equilibrado entre Deus e o diabo. Não, nesses poucos exemplos podemos ver que nós cristãos que temos as nossas vidas guiadas na verdade do Evangelho, não podemos aderir à teoria de Aristóteles para a nossa vida. E sim, devemos ter uma vida radical, com raízes profundas no fundamento das Sagradas Escrituras. E essa é a primeira exortação dada à igreja de Laodiceia. Tome uma posição, saia de cima do muro, seja radical, tenha uma vida enraizada nos fundamentos deixados pelos apóstolos. A autossuficiência da igreja. Versículos 17 a 19. Diz assim: Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino a todos aqueles. A igreja em Laodiceia, a cidade de Laodiceia, era uma cidade poderosa. As principais maneiras pelas quais Laodiceia exercia influência eram: primeiro, de maneira financeira, ela era um centro bancário financeiro da Ásia. A segunda influência científica. Laodiceia era um centro médico importante, especialmente na área de oftalmologia. Havia uma famosa escola de medicina em Laodiceia, e o conhecido pó frígio que ela produzia era um ingrediente importante para colírios, e isso era um verdadeiro milagre na cura dos problemas dos olhos. A terceira influência que Laodiceia exercia era comercial. Como centro da indústria têxtil da Ásia, a sua lã era exportada para o mundo inteiro. Mas Jesus, na carta à igreja em Laodiceia, vai chamar aquele povo de pobre, de cego e nu, contrariando tudo aquilo que lhe envaidecia, que era motivo de glória para ela. E aí, em contraponto, o texto diz: venha e compre de mim ouro refinado pelo fogo. Isso aqui a gente pode entender como uma citação sobre a fé e a justificação. A segunda coisa, compre vestes brancas. Aqui Jesus estava falando de santificação. E em terceiro lugar, ele diz colírio, muito provavelmente indicando a busca pelo Espírito Santo para um entendimento espiritual verdadeiro. A igreja em Laodiceia pensava que tinha tudo, achava que não precisava de Jesus, quando na verdade Jesus deveria ser a sua única fonte.
Porque Jesus, Ele é suficiente. A centralidade de Cristo é o fundamento da fé protestante. Martinho Lutero disse que Jesus Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia. Isso significa que Ele é que faz em sua morte e ressurreição. É Ele que é, e o que faz em sua morte e ressurreição são o conteúdo fundamental das Escrituras. Zwingli disse que Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo, e sem Ele o corpo está morto. Sem Cristo, nada podemos fazer. Nele podemos fazer todas as coisas. É isso que nos diz João 15:5 e Filipenses 4:13. Somente Cristo pode trazer salvação. Paulo deixa claro em Romanos 1 e 2 que, embora haja uma automanifestação de Deus, além de sua obra salvadora em Cristo, nenhuma porção de teologia natural pode unir Deus e o homem, a não ser pelo vínculo em Cristo Jesus, que é o caminho para a salvação. Então, a primeira coisa que vai ser mostrado sobre a igreja de Laodiceia vai ser sobre a sua omissão. Quando é indicado que ela não é nem quente, nem fria, ela não tinha um posicionamento. Segunda coisa, a autossuficiência daquela igreja. Uma cidade rica, uma cidade poderosa, que exercia influência em diversas áreas da sociedade, mas que era pobre, cega e estava nua. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A necessidade da igreja. As palavras de Cristo aqui provavelmente baseiam-se nas palavras faladas pela esposa em Cantares 5:2, quando diz: eis a voz do meu amado que está batendo. E o amado diz: deixe-me entrar. Esse não é um convite para que os leitores sejam convertidos, e sim para que renovem em si mesmo uma aliança, um relacionamento que já tinham com Cristo, como é evidente no verso 19, quando ele diz: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Se pois zeloso e arrepende-te. A alusão a Cantares indica foco na renovação de um relacionamento, porque o esposo bate à porta do quarto para encorajar sua esposa a continuar expressando o seu amor por ele e deixá-lo entrar. Mas a princípio ela hesita em fazer isso. Cristo, o esposo, está fazendo o mesmo com a sua igreja. Utilizamos esse versículo muitas vezes para o evangelismo. Quantas vezes a gente não chega para o perdido, para o não crente, e diz: Jesus está na porta batendo. Mas, no contexto em que ele foi escrito, ele não foi escrito para o perdido lá de fora, mas ele foi escrito à sua igreja. Jesus está do lado de fora da igreja, batendo na porta e pedindo para entrar. Na música que teve uma grande polêmica, que ficou muito conhecida, da Aimee, chamada Evangelho de Fariseus, a compositora ela vai nos mostrar de maneira muito clara o que esse versículo quer nos mostrar, quando ela diz: fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós. Estamos tocando a igreja de Cristo
e deixando muitas vezes o principal de fora. Nos nossos ministérios, na nossa igreja quanto nossa casa, na nossa vida pessoal, Jesus está batendo na porta, não é de perdidos. Jesus está batendo na porta de crentes, porque Ele foi colocado do lado de fora. Porque Ele não estava sendo mais suficiente. Estava tudo muito bom do lado de dentro. É como se a gente estivesse aqui nesse prédio, agora, louvando e cantando, talvez, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. E Jesus lá na porta batendo. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. E nessa tarde, eu peço a você que reflita no seu coração. Será que na sua vida, na sua casa, nas mais diversas esferas que você está envolvido, o Senhor está do lado de dentro ou o Senhor está do lado de fora? Quando os discípulos faziam a travessia no barco e veio uma forte tempestade, por Jesus estar no barco, aquela tempestade foi acalmada. Se nós queremos essa presença, se nós queremos Ele, Ele precisa ser o centro de todas as coisas. Ele precisa ser o Senhor da igreja. Ele precisa ser o Senhor dos nossos ministérios. Às vezes a gente está 10, 15, 20 anos dentro do ministério, acha que sabe de cabo a rabo, que toca de frente para trás, que não precisa de ajuda, de opinião. E Deus está batendo na porta dizendo, sou eu o centro. Nas nossas vidas, nos nossos afazeres, nas nossas profissões, nas nossas carreiras, Deus faz a tua vontade. Deus, eu quero que o Senhor faça em mim o teu querer. E Jesus batendo na porta, dizendo, me deixa pelo menos entrar para eu fazer alguma coisa. A igreja de Laodiceia tinha fechado as portas para Jesus. Aquele povo tinha fechado as portas. Mas Jesus estava interessado em restaurar. Ele não abandonou, mas ele estava ali na porta batendo e dizendo, me deixa entrar que eu posso mudar todas essas coisas. Muitas vezes nos dias atuais, a gente fala tanto em cumprir a vontade do Senhor. Mas uma das suas maiores ordenanças à igreja, às vezes a gente acaba negligenciando tanto. E aqui eu não falo do CNPJ ou da denominação, eu estou falando de nós como igreja, como cristãos. Como somos negligentes às vezes no cumprimento da grande comissão. Culto é bom, louvor é bom, tudo isso é bom, tudo isso faz parte. Mas o que Ele mandou a gente fazer foi quando a gente passar ali daquela porta, a gente já precisa testemunhar. E como somos falhos nisso, irmãos? Como temos falhado nisso? Estamos tocando a igreja de Cristo, muitas vezes, deixando de lado a sua maior ordenança, o cumprimento da sua grande comissão que Ele passou para cada um de nós. Muitas vezes, nós estamos satisfeitos em estocar o maná para nós. Mas maná estocado apodrece. Precisamos a cada dia viver o novo de Deus, aqui e lá fora. E aqui eu quero caminhar para a conclusão. Quando ele diz no verso 21, ao vencedor darei direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. João 6,35, Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome,
E quem crê em mim jamais terá sede. E o que eu quero trazer de conclusão diante dessa carta da igreja de Laodiceia é que, em primeiro lugar, nós não podemos ser omissos naquilo que o Senhor nos ordenou. Nós precisamos ter uma posição firmada nessa palavra, firmada na doutrina dos apóstolos, naquilo que Cristo nos deixou, para que a gente possa cumprir o nosso papel aqui na terra de igreja. A segunda coisa é que nós precisamos buscar da fonte, nós precisamos da fé, nós precisamos de vestes brancas de santificação e nós precisamos do colírio do Espírito para termos o entendimento espiritual. A terceira coisa, nós precisamos urgentemente de reavaliar as nossas atitudes e saber se Jesus está do lado de dentro ou do lado de fora. Ainda há tempo de reconciliação. Ele está na porta, Ele bate, mas se você abrir, Ele vai fazer morada. E por último, tudo isso deve resultar no cumprimento da grande comissão. A igreja que tem Jesus como centro, a igreja que busca uma vida de santificação, uma igreja que busca fé no Senhor, a igreja que busca ser cheia do Espírito Santo, não há como resultar em outra coisa a não ser no ide, portanto, por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e Ele estará conosco até a consumação desses tempos. E aí sim, quando povos de toda tribo, língua, raça e nação ao qual Ele pagou pelo preço na cruz do Calvário, quando esses povos, essas tribos, essas línguas, essas raças, essas nações forem alcançadas pela mensagem desse evangelho, a qual nós temos conhecimento, aí nós vamos poder ver o cumprimento de duas promessas. Apocalipse 7, 9. E vou emendar com Apocalipse 19, 7 ao 9. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém poderia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. Alegremo-nos, exultemos, demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as palavras verdadeiras de Deus. Essa mesa que nós celebramos hoje, um dia nós celebraremos ao lado do Cordeiro que foi morto e ressuscitou. E ali estará povos de toda tribo, língua, raça, nação, adorando em espírito e em verdade aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que governa a história do universo, a história da igreja com as suas mãos. Aquele que sustenta a sua igreja, aquele que chama a sua igreja a uma vida de perseverança, aquele que nos exorta, mas diz: há uma promessa, abra a porta do teu coração, que eu vou entrar, vou mudar o que está errado, vou te usar para manifestar a minha glória, a fim de que naquele dia possamos estar reunidos declarando: digno é o Cordeiro, que foi morto, mas ressuscitou. A Ele a honra, a glória e o poder para todo sempre. Amém